Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa florzinha de amigurumi. Algumas semanas atrás eu já ensinei a fazer aqui no canal uma outra florzinha. Um modelo até que é parecido com esse, mas não é igual. Ele é um pouquinho maior, tem mais pétalas, ela fica mais diferente. Eu gravei, eu resolvi ensinar essa florzinha, esse outro modelo de florzinha, porque eu tô com umas ideias aí para um próximo vídeo, que se der certo eu vou trazer aqui pro canal. Então eu precisava de uma flor um pouquinho menor, por isso eu fiz essa outra e aí eu já vou aproveitar para ensinar aqui também para vocês. Quem ainda não viu o vídeo da outra flor que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui em cima no card e no bloco de informações desse vídeo também. Ela fica muito linda, ela só é um pouquinho maior do que essa. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora começar? O fio que eu vou usar tem um tag de 400 e 100% algodão. Junto com esse fio eu vou usar uma agulha de 2 milímetros, mas vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí junto com uma agulha compatível. Esse tom aqui é um azul bem clarinho. A gente vai iniciar fazendo um anelzinho mágico. Para fazer o anel mágico, a gente faz um Ezinho, assim com o fio. Eu vou segurar bem aqui onde ele cruza, já vou deixar tracionado aqui no meu dedo o fio que vem do novelo e a pontinha fica solta aqui embaixo. Eu vou inserir a minha agulha aqui no buracão, laçar o fio de frente para trás e trazer ele aqui para frente. Laço mais uma vez e tiro de dentro da laçada que tá na minha agulha. Eu já tenho o meu anelzinho mágico pronto aqui e agora a gente vai colocar 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Para fazer o ponto baixo, a gente insere a agulha aqui no buracão, traz o fio lá de trás para frente, fica com 2 laçadinhas na agulha, laça e tira de dentro das 2 laçadas de uma vez só. A gente fez o primeiro ponto baixo do trabalho e agora eu vou fazer mais 5 pontos baixos para a gente ter um total de 6 na primeira carreira. Tenho aqui os 6 pontos baixos, vou soltar um pouquinho a minha laçada aqui para tirar a agulha e puxar essa pontinha do fio até ele fechar. Não precisa puxar muito por enquanto, vamos fazer a próxima carreira primeiro, depois a gente fecha completamente. Deixa essa pontinha aqui para trás, volta a agulha pro trabalho e na segunda carreira a gente vai trabalhar 6 aumentos. Então, para cada pontinho que a gente tem aqui na base, a gente faz 2 pontos baixos. Então, eu vou inserir aqui na cabecinha do primeiro ponto baixo, pegando as 2 alcinhas, faço um ponto baixo e dentro do mesmo espacinho, outro ponto baixo. Fiz aqui o primeiro aumento da carreira e agora eu vou seguir fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho. A gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos. Cheguei no fim da segunda carreira, vou soltar a minha laçada e fechar completamente aqui o buraquinho que ficou do anel mágico. Então, eu apoio o dedo aqui no centro e puxo até ele fechar bem. Eu gosto de dar um nozinho bem rente aqui atrás, que é para não acontecer do anel mágico abrir novamente. Agora, a gente vai fazer as próximas 3 carreiras fazendo só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Eu não vou colocar marcador de ponto, porque a peça é muito pequenininha e eu acho que o marcador acaba atrapalhando. Mas quem quiser pode pôr o marcador de ponto no último ponto da segunda carreira, né? E depois ir passando ele para as próximas carreiras conforme vocês forem tecendo. Eu vou trabalhar as minhas 3 carreiras retas e volto quando finalizar. A quinta carreira a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. E agora, nos próximos 2, a gente vai fazer uma diminuição. Para fazer a diminuição, a gente insere a agulha pegando só a alcinha da frente do próximo ponto da base. E sem tirar, a gente pega só a alcinha da frente do ponto seguinte também. Fiquei com as 2 alcinhas aqui na minha agulha. Vou laçar o fio e tirar só de dentro das 2 alcinhas. Fico aqui com 2 laçadas. Agora, eu laço mais uma vez e tiro de dentro das 2. Fiz uma diminuição. Agora, a gente vai fazer mais 4 pontos baixos. E mais uma diminuição aqui nos 2 pontos. Então, eu laço a alcinha da frente de um ponto, sem tirar, laço a alcinha da frente do próximo, puxo o fio, laço mais uma vez e tiro de dentro das 2. E agora, a gente finaliza a carreira com mais 2 pontos baixos. Eu já vou colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro da minha peça e vou usar uma pinça para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Mas também dá certo com a pontinha da tesoura, que aí vocês vão colocando assim, usando a pontinha da tesoura lá pra dentro.
Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. E agora, na próxima carreira, a gente vai começar fazendo uma diminuição nos 2 primeiros pontos e depois 2 pontos baixos. E a gente repete mais uma vez, uma diminuição e 2 pontos baixos. Agora, a gente finalizou aqui a carreira com 6 pontos, pode cortar o fio deixando um espacinho para fazer o arremate. Puxa aqui a laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. A gente tem 6 pontos aqui, a gente só vai fechar unindo um pontinho da frente com um de trás. Então, o fio tá saindo daqui, né, do último pontinho da última carreira. Eu vou pegar o primeiro ponto livre, que é o ponto aqui da frente, e também vou pegar o último ponto, ó. Eu passei a minha agulha pegando as duas alcinhas dos 2 pontos. Puxa o fio, vou para próximo, pego aqui o próximo ponto livre da frente e o próximo ponto livre de trás. Passo o meu fio. E aqui na última, então, eu pego o próximo ponto livre da frente e o próximo ponto livre de trás, passo o meu fio. Eu já vou arrematar essa pontinha, então, eu já vou jogar ele aqui pra frente, sair aqui no espacinho de ponto. E a gente vai esconder essa pontinha passando aqui no Vzinho de alguns pontinhos. Então, eu vou pegar aqui, ó, o Vzinho de mais ou menos 2 ou 3 pontinhos. Tem que ser do ponto bem pertinho de onde tá saindo o fio. Puxo aqui o meu fio só até esconder, não pode puxar muito. Vou jogar lá pra dentro aqui no pontinho, bem do ladinho de onde tá saindo o meu fio. Sai em outro espacinho de ponto. E vou fazer mais uma vez, então, eu vou passar pelo Vzinho de mais 2 pontinhos. Puxa só até esconder, joga o excesso lá pra dentro, sai em outro espacinho de ponto, puxa só até esconder, e esse excesso a gente pode cortar bem rente. A primeira pétala da florzinha tá pronta, e aí vocês vão precisar repetir esse comecinho do vídeo pra ter um total de 6 pétalas, tá? Eu já deixei as minhas aqui prontas, ó. Então, a gente precisa ter 6 no total. São todas iguais, é só repetir o vídeo que aí vocês conseguem fazer as outras. Agora, eu vou usar o fio verde para fazer o miolinho da flor. A gente também vai iniciar fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Puxa aqui a laçadinha, não precisa puxar muito por enquanto. E na segunda carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos. Finalizei a segunda carreira, tenho 12 pontos baixos. Agora, na terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Vão ser 6 repetições no total. Eu coloquei aqui o marcador de ponto no último ponto da minha segunda carreira. Então, aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo e no ponto seguinte, a gente faz um aumento. No próximo ponto, outro ponto baixo. E no ponto seguinte, um aumento. A gente vai repetir essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Cheguei aqui no fim da carreira, pode cortar o fio, deixando um espacinho para fazer o arremate, tá? Não precisa deixar um fio muito grande. Eu não vou cortar esse, porque eu já deixei uma outra parte pronta. Então, ó, eu já deixei aqui pronto a primeira parte, né, que é igual, são as mesmas 3 carreiras. Eu vou só soltar a laçadinha aqui desse, vocês vão precisar, nessa parte aqui, ajustar bem o anel mágico e fazer um nozinho bem rente aqui no miolinho. E a gente vai fazer um acabamento pra deixar essa finalização aqui do ponto bem perfeitinha, tá? Pra disfarçar um pouquinho o degrauzinho. Como eu já fiz aqui nessa, eu esqueci de deixar pra fazer com vocês, eu vou usar outra cor só pra mostrar como que a gente vai fazer esse pontinho aqui de finalização. Então, ó, eu vou usar esse outro pedacinho aqui, tá, gente? É a mesma coisa, o mesmo tamanho. A gente vai finalizar, cortar o fio e pode puxar a laçadinha. Passem uma agulha de tapeçaria na pontinha do fio. E aí, a gente vai só fazer um arremate aqui nesse último pontinho pra disfarçar esse degrau que fica aqui no trabalho.
Então, o meu fio tá saindo daqui, do miolinho desse ponto, eu vou pular o próximo ponto, que é esse ponto aqui, e vou inserir a minha agulha pegando a alcinha dos dois pontos, né? As duas alcinhas do ponto seguinte. Então, meu fio saiu daqui, eu pulei esse e peguei as duas alcinhas do próximo. Passo o meu fio. E agora, eu vou voltar pelo mesmo miolinho de onde o fio tá saindo. Ó, meu fio tá saindo do miolinho do último ponto da carreira. Então, eu vou colocar de novo a minha agulha lá nesse miolinho. E já vou jogar a ponta do fio aqui pra trás. E aí, é só a gente ir puxando pra ajustar esse pontinho e ele ficar mais ou menos do tamanho das outras, tá? Isso vai disfarçar um pouquinho, né, o degrau que a gente tem aqui. Aqui atrás, vocês podem esconder esse excesso aqui do fio passando por trás aqui de alguns pontinhos, ó. Eu gosto de passar por uns 2 ou 3. Aí, eu pego uma alcinha do ponto. Faço um nozinho, então eu puxo aqui o fio e antes de acabar de puxar, passo aqui por dentro. E depois eu escondo por mais uns 3 pontinhos. Se quiser, pode cortar esse excesso, se não quiser, não tem problema, pode deixar ele aqui, que ele vai ficar escondidinho por dentro do miolinho da flor depois. E aí, essa parte já tá pronta. Vocês vão precisar fazer, primeiro, essa a gente fez junto, né? Cortar o fio e fazer essa finalização aqui que a gente fez na pecinha azul. E depois, vocês vão precisar repetir mais uma vez pra fazer a outra parte, né? Que vai ser essa que tá aqui na minha mão agora. Então, eu tenho uma finalizada, cortadinha aqui separada, e essa que a gente vai continuar juntos. A partir daqui, a gente já vai prender as pétalas. Quem fez aquela outra florzinha do canal já sabe como é que a gente vai prender, vai ser do mesmo jeito, tá? Eu vou usar a mesma técnica pra fazer a costura. Então, essa parte aqui, vocês repetem, né, as 3 primeiras carreiras, fechem aqui o anelzinho mágico e deem nozinho atrás, do mesmo jeito. Volta aqui a agulha pro trabalho e agora a gente vai começar a fazer a costura. Então, eu vou ajustar aqui o meu ponto. Então, primeiro a gente vai inserir a agulha aqui, ó, no próximo ponto da base, aqui na base, né, do próximo ponto, pegando as duas alcinhas. Depois, a gente vem aqui, ó, na pétalazinha, insere, pegando aqui em cima, ó, aquele pontinho que a gente fez, aquela costurinha, fechando. E depois, a gente pega aqui a parte de trás. Eu gosto de começar bem no pontinho que a gente fez a finalização. Então, eu vou pegar logo aqui no último ponto da carreira. Pega as duas alcinhas do ponto também. Ele tem que ficar virado pra trás, tá? Pra não ficar do avesso. E aí, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Esse primeiro fica um pouquinho mais difícil, mas o que a gente precisa fazer é... ajusta aqui o fio, vamos passar de um por um pra ficar mais fácil. Então, eu vou passar o meu fio aqui primeiro pela essa parte de trás. Depois, pela pétala. E depois, pela parte aqui da frente. E agora, eu passo direto por dentro da laçada que tá na minha agulha. Fiz o primeiro ponto. Agora, a gente vai repetir tudo de novo. Insere aqui a agulha no próximo ponto livre. Insere a agulha aqui no próximo ponto da pétalazinha. E insere a agulha aqui atrás no próximo ponto livre também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra não pular. Peguei ele aqui atrás. E aí, a gente vai fazer outro ponto baixíssimo. Então, vamos passando um por um. Puxa aqui o fio da parte de trás, puxa o fio da pétalazinha e puxa o fio da parte da frente e puxa o fio da agulha. Fizemos o segundo ponto. Agora, a gente vai fazer o terceiro e último pra prender a pétala, né? Porque a gente finalizou aqui, ó, com 3 pontos, né? Que a gente costurou eles duplos. Então, eu pego aqui o primeiro... venho aqui, pego o segundo. Pego aqui o terceiro, né, pontinho aqui na peça, e pego aqui o próximo ponto livre. Puxo do de trás, puxo do da pétalazinha. E puxo aqui do da frente. E puxo do da agulha. Pronto, eu fiz 3 pontos baixíssimos e eu já prendi a primeira pétala aqui no trabalho. Agora, a gente já pode pegar a próxima. Eu não sei se vocês entenderam muito bem, mas como a gente fez aquela costurinha aqui, prendendo, ó, os pontinhos, vai ser nesses espacinhos que a gente vai fazer a costura aqui na pétala. Então, a gente tem basicamente 3 pontinhos na finalização, tá? E aí, é só a gente dar 3 pontinhos aqui pra prender a pétalazinha no trabalho também.
E eu vou seguir fazendo esse mesmo esquema, ó. Agora a gente vem aqui, já insere aqui no próximo ponto livre. E já venho aqui pra próxima pétalazinha. Já acho qual que é o espacinho de ponto dela e já começo novamente a fazer a minha costura. A gente vai fazer isso, eu vou fazer com 5 pétalas, né? A gente tem 6 no total. Depois eu vou pôr um pouquinho de enchimento aqui no miolinho e aí eu faço a última pétala. Eu vou costurar as minhas 5 pétalas e deixo a última pétala e aí a gente coloca o enchimento também juntos aqui no buraquinho. Já prendi 5 e agora a gente vai prender a última juntas. Ah, eu já coloquei também um pouquinho de enchimento aqui, por esse buraquinho, tá? Eu usei a pinça pra pôr aqui um pouquinho de enchimento. Não precisa pôr muito, só um pouquinho mesmo pra estruturar um pouquinho mais esse miolo aqui que a gente tem da florzinha. E agora a gente vai prender a última pétala da flor. Fiz aqui o último pontinho, vou cortar o meu fio, deixando um espaço para fazer o arremate. Não precisa deixar um fio muito grande. Puxa aqui a laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria na pontinha do fio. A gente vai fazer aquele acabamento, né, aquele pontinho falso que a gente já tinha feito aqui no outro lado, né, do miolo. Então, eu vou inserir a minha agulha, eu vou pular o primeiro ponto baixíssimo que eu tenho aqui na carreira e vou inserir a minha agulha pegando as 2 alcinhas do próximo ponto baixíssimo. Então, eu pulei um e peguei as 2 alcinhas do próximo. E agora, eu vou voltar aqui no miolinho do meu último ponto baixíssimo e já vou jogar aqui pra trás, ó, o excesso do fio. Ajusto pra ficar do mesmo tamanho, né, o pontinho ficar do mesmo tamanho dos outros. E aí, eu vou jogar essa ponta do fio agora lá pra dentro, pra gente, aqui pra trás, né, da florzinha, pra gente fazer o acabamento. Aqui atrás, eu vou laçar a alcinha de um pontinho, vou fazer um nó. Ajusto bem e jogo ele lá pra dentro novamente, saio em outro espacinho de ponto. Dá uma boa puxadinha, que aí o nozinho que a gente fez aqui, ele vai esconder na peça, tá? E aqui a gente vai esconder passando no vezinho de alguns pontinhos, do mesmo jeito que a gente fez, né, pra fazer o acabamento da pétala. O excesso do fio a gente pode cortar bem rente. E olha como ficou linda a nossa florzinha de amigurumi. Muito linda a nossa florzinha, né? Eu fiz 3 florzinhas por enquanto. A minha ficou medindo 7 centímetros de comprimento. Então, daqui de uma pétalazinha até a outra ficou com 7 centímetros. O tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho da minha aqui pra vocês terem uma base aí de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados aqui no canal e a gente se vê. Um beijo!